Então, Rafael, como a gente estava falando já sobre aquela treta de São José dos Quatro Marcos, Acabou, Luciano, não acabou não, a sessão rolou e os caras chamaram um advogado pra ir lá, e adivinha, o advogado falou que o Luciano tava errado mesmo. Daí o Luciano falou que... Aí o Luciano se justificou, né? De novo, cara. Vou colocar na tela. Não aguento mais falar desse cara, velho. Mais uma justificativa do cara, velho. Vamos lá, o Luciano. Vai, Luciano, fala aí, você que é o puro. O ladino da verdade. Paladino, vai, Paladino. Vamos lá. Até arrumou o microfone aí, ó. Mais uma vez, boa noite a todos. Nesses últimos dias, Tá no máximo o volume aí? estou passando por alguns momentos críticos na minha vida, Tá muito baixinho? onde formularam grupos que estão se unindo em prol de defamar a minha pessoa. Tá falando de nós, Rafa, aí, ó. Mas, quando eu coloquei o meu nome Defamar, para é sair difamar. candidato a vereador, tinha meus princípios e tenho, mas muitas das vezes, por você ter princípios, você desagrada alguns. E eu tenho certeza que aqui nessa Casa de Lei, os 9 vereadores, tem muitos vereadores aqui que querem o melhor para Quatro Marcos. A gente não pode dizer todos e também não tem quantia, mas eu sei que os vereadores querem o melhor para Quatro Marcos. Mas alguns ficam suplentes, não ficam satisfeitos. Ah, tá com o suplente. Quero dizer para os senhores que estão nos assistindo, que Culpou o estão suplente presentes, também. no dia 12 Agora até sobrou até pro suplente, pô. do 11 de 2024 e dia 19 do 11 de 2024, foi passado um projeto de lei onde estava tirando o direito dos funcionários de eleger o presidente da Previquan. E essa casa aqui até foi mencionada por vereador que a pessoa o qual queria ocupar, que é um dos suplentes do PSB, que ele não tinha condições de assumir a presidência por devido ter passado por algumas condições que não fazia jus. Foi mencionado aqui nessa casa. Mas durante essa semana, nota que essa pessoa, suplente Jairo Lima, ele se encontra bem amigável de vereadores daqui, que reuniu juntamente com a gestão. Nota que antes ele não servia e hoje ele está muito amigo nos bastidores. É natural. Por que isso? Tá se aquecendo, pô. Porque Já tá devido a esse aquecendo pra entrar em período, jogo. Eu tenho simplesmente aqui nessa casa pedido, sendo a voz da população, para que seja ouvida. Mas em nenhum momento defamei nome de ninguém. É difamei, Mas vereador. hoje essa pessoa, ela tem que assumir essa categoria. Mas quando eu fui eleito pela população. E se a população dizer para mim que eu devo sair, eu saio. Porque eu não faço de cargo político meio de vida. Eu entrei aqui por tentar fazer o meu melhor. Mas tem colega que muitas vezes faz isso aqui meio de vida para viver. Mas papinho não dá nome, cara. Outros que gastou para entrar e não entrou, e agora está até oferecendo dinheiro, indo na casa do vereador, para tentar me derrubar. Eu quero dizer o seguinte, e eu confio nessa casa legislativa, mas se eu sair, a população precisa estar ciente o seguinte, que eu ainda vou lutar por Quatro Marcos. Porque eu vou trabalhar dia a dia. Mas é uma luta literal? Porque ninguém tem telhado de vidro. E eu vou mostrar para aqueles corruptos como se faz justiça na caneta. Aí até é direito dele. Beleza. Esse vai ser o meu papel dia a dia enquanto eu estiver aqui. Não tá errado, não. E eu vou enquanto eu estiver aqui, eu vou defender a população de Quatro Marcos. Também acho, não precisa estar no cargo para fazer isso. Concordo. E chegou nessa casa de lei, e
um pedido para que casse o meu mandato. Está sendo avaliado pela nossa procuradora, com certeza ela vai analisar e tomar a decisão da melhor forma possível. E com certeza essa Câmara de Vereadores vai tomar a decisão certa. Agora, nesse pedido fala também que, para que seja empossado o suplente Jairo Limas de imediato. Suplente. Eu fico pensando que é o seguinte, a mesma pessoa que pediu, ele vai pronunciar hoje. E o seu advogado, o doutor Jean Dias, também vai ter a pronúncia também, mas é o mesmo advogado que defende o nosso gestor municipal. Tem muita dúvida para que a população possa analisar o porquê de tudo isso. Cada um tem a sua maneira de avaliar. Agora eu confesso para os senhores que se nós tivéssemos unidos... É estranho mesmo ser o mesmo advogado do prefeito, tempo, né, Gabriel? Com certeza Quatro Marcos não estaria dessa forma. Mas, há algum tempo parece que eu estou sendo o calo. Mas em momento algum eu defamei alguém. É difamei, para vereador. Subir a alguma categoria. Não é defamei, é difamei. Agora parece que, infelizmente, aquilo que é verdade parece mentira. Aquele que procura a verdade, ele sofre. Começou a paladinagem. Mas eu paguei um preço. Porque desde a minha criação, o meu pai me ensinou a ter princípio. E eu vou honrar ele. Mesmo que a mentira, a inveja, possa estar cada dia crescendo mais. Mas eu vou honrar com a população de Quatro Marcos. Enquanto eu estiver aqui, eu não vou sossegar da agora para frente. E eu vou mostrar para quem está usando do meio público como benefício, como se faz justiça. Então eu não tenho nem um pouquinho de interesse de ficar aqui simplesmente por ocupar o cargo pelo dinheiro. Não. Mas se for preciso, eu gasto todo ele em prol do trabalho para São José dos Quatro Marcos. Isso fazendo jus com o meu trabalho. E é assim que eu vou continuar fazendo. Mas, falo mais uma vez, se a população de Quatro Marcos pedir para que eu saia, não precisa de nenhum colega vereador se unir com gestores e outros donos de empresa que pega licitações para fazer obra no município, pedir a minha cabeça, não. Cita nomes, muitas cara. Vezes coloca nome de pessoas de fora. Ele fala que é tão brabo, não bota o nome aí. Bota o nome aí, nem para isso honra o nome. Então bota o nome você, bota cara. O nome. Agora, uma coisa eu digo para os senhores. Cada dia, Quatro Marcos precisa olhar com um olhar diferente. Porque são 4 anos. E 4 anos, se tomar decisão errada, são 4 anos sofrendo cada vez mais. Mas o cara já está eleito, cara. Mas eu agradeço toda a população quatumarquense e também os 309 votos que eu tive. E vou honrar com o 309 e com a população quatumarquense. Para cada dia nós possamos ter um Quatro Marcos melhor. 308, que o voto foi dele. Que Deus possa estar nos abençoando e me dar sabedoria, discernimento. Porque não é fácil. Vai ver, ele não votou nele. Caminhar onde pessoas corruptas querem tirar uma pessoa do lugar para ser favorecido. E fazer dessa casa de lei um palco de espetáculo. Resumo, ele tá culpando o suplente. Muito obrigado. Ó, tem palmas? Ah, que isso, gente. A cara do viu a cara que o vereador fez ali? Eu vi, cara. Puta que pariu lá. Cara, então, Rafa, aí depois desse pronunciamento, pelo que parece, o advogado foi lá. É o advogado que tá tentando colocar o suplente. É, o suplente. Né? O advogado suplente. É o advogado suplente. E como é que fala? Como é que é o nome da palavra que ele tava falando? É suplente, pô. Não, outra. É... Eu esqueci.
Esqueci também. Ia ser muito bom o time, velho. É surpreende e... É o surpreende que tá tentando defamar ele, Rafael. Defamar. Vamos lá. Aqui o advogado, ó. Esse aqui é o advogado. Esse é o advogado, Jean. Esse é o advogado do surpreende. Vamos lá. Presidente, excelentíssimo vereador Sérgio Silveira Lima, sua pessoa, eu cumprimento os demais vereadores e vereadoras dessa casa. Em nome da doutora Regina Sabione, eu cumprimento o público presente. Esse brinco dele aí, cara. Entendi não esse brinco dele. Que assistem de vossas residências. Ele tá ostentação, tá brinco e anel, ó, Rafael. É falar uma boa noite, é cumprimentá-los, mas sem demagogia alguma, eu não considero essa noite boa. Ela não é uma noite agradável, porém ela é uma noite necessária. Antes de adentrar ao mérito do requerimento aportado, eu gostaria de, a princípio, convidá-los a se despir de opiniões. Eu sei que política é algo que envolve muito. Eu já tava tirando a camisa aqui, Rafael. Religião, filosofia, partido, qual filme a gente gosta mais ou menos. Mas no que afeta esse requerimento, eu quero que os senhores ouçam e apreciam despidos de paixões. Apreciem, né, advogados? Despidos daquilo que nós achamos, deixamos de achar ou consideramos válido. Por quê? Porque esse requerimento formulado, ele está subsidiado a priori no texto constitucional, de forma secundária, no decreto 201 de 1967, também na lei orgânica do município de São José dos Quatro Marcos, por fim, não menos importante, no regimento interno dessa própria casa, e consubstanciado com esses elementos normativos, também está baseado na jurisprudência atual, odierna, do STF, do TSE e dos tribunais superiores. Por que eu inicio falando isso? Primeiro, porque eu sou advogado e não político. Para mim, o que é caro é o texto normativo, o ordenamento jurídico. Eu inicio falando isso para que a gente entenda que isso aqui não se trata de um requerimento de caráter político, de caráter partidário, de gostar ou não de X vereador ou H vereador. Porque se eu considerar, vereador Rato, que esse requerimento... Vereador Rato, tem como respeitar, velho. Que isso? Que esse requerimento ele é político, eu estou afirmando que a Constituição Federal, que a lei orgânica do município, que o regimento interno desta casa, que a jurisprudência do STF, que a jurisprudência do TSE, que o decreto 201 de 1967... Assistiu o nosso vídeo, Rafael. Para caçar mandatos eletivos que de uma questão ou outra difere da opinião pessoal do requerente. E não é isso. Na verdade, a Constituição Federal, a lei orgânica do município, o regimento interno dessa casa e as demais normas trazidas nesse requerimento, elas servem para dar ordem ao ordenamento jurídico, e aqui parece um pleonasmo, mas dar ordem ao ordenamento jurídico, e cabe a cada cidadão tutelar pela manutenção dessa ordem como reflexo da cidadania, mas é obrigação dos senhores tutelar por essa norma como vereadores. E aqui eu poderia citar cada um dos senhores, mas na verdade, como bem dito várias vezes por vários parlamentares municipais... Pra que tanta pulseira no braço dele, cara? E para fiscalizar o ordenamento jurídico. Então vamos lá. O que ocorreu? Veja, eu não estou afirmando que o elemento discutido no processo penal, no processo criminal, de número 1001564, dígito 96, 2020, 811-0039, que tramitou aqui na Vara Única da Comarca de Quatro Marcos, envolvendo, infelizmente, o respeitável vereador Luciano Cristóvão e outra pessoa que eu não vou falar o nome para preservar a questão da vítima, mas o processo é público. Eu não estou dizendo que o fato narrado no processo criminal aconteceu. Por que eu não estou dizendo isso, Branca? Porque eu não faço parte de um órgão de acusação. Quem acusa, como vocês sabem, são os órgãos acusatórios. Ministério Público e demais instituições que nasceram com essa finalidade.
Sou advogado. Então eu não entro no mérito se de fato ocorreu ou não ocorreu aquilo. Não entro e jamais entraria. Porque a quem cabia entrar no mérito, entrou, que é o Poder Judiciário. Então, o que é importante para esse advogado, para o notificante, para a população, e retomo, estou aqui principalmente em respeito ao vereador Luciano, porque ele precisa saber o que de fato foi apresentado, por isso que nós fizemos o pedido da sustentação oral, em respeito aos 309 votos que ele recebeu, porque o seu eleitor precisa saber o que aconteceu, e em respeito aos senhores vereadores, já que o requerimento foi direcionado diretamente ao presidente dessa casa. Então, o processo criminal, frisando, não estou dizendo se o fato aconteceu ou não. Relevante para nós, para a legislação aqui pertinente é, o processo existe? Ele é real? Ou o processo foi criado para macular a imagem de alguém? Não, o processo é real, ele tramita na vara única da comarca de São José dos Quatro Marcos, sobre o numeral 1001564 96 2020 11 80039. O processo é real. É real. A condenação criminal é real? Ela é real. Veja, não estou falando que o fato aconteceu. Eu estou dizendo que o juiz, que o Estado Democrático de Direito, através da investidura do juiz competente, analisou o processo e considerou o investigado à época culpado. Não estou dizendo que fez ou não. Essa condenação é real? É real. Processualmente, ela é real. Essa condenação foi alvo de recurso? Foi alvo de recurso, Renilson. A defesa técnica do vereador aqui em questão recorreu ao TJ, no TJ manteve-se a condenação, então a condenação é real. Essa condenação foi alvo de discussão ainda no STJ, através de recurso especial, e o recurso especial não foi recebido. Então essa discussão processual, e mais uma vez eu declaro, não estou falando que o fato ocorreu ou não, eu estou falando que processualmente ocorreu. Ocorreu uma denúncia por um crime em questão, tipificado no artigo 216A, também lesão corporal, mas a condenação por lesão corporal houve a prescrição da pretensão punitiva, então a condenação que prevalece é do artigo 216A, intitulado assédio sexual. Não estou dizendo que o fato ocorreu, é a titularização do crime. Essa condenação é real. Ela foi discutida. Não, mas ele tem que falar, Rafael. Ela foi discutida no TJ. Não, os cara... O TJ não entrou no mérito, porque o recurso não foi apreciado. Então, a turma em Brasília, o STJ, não discutiu provas e fatos, olhou a formalidade do recurso especial e não o recebeu. Aí, processualmente, ocorre algo que nós chamamos trânsito em julgado. O que é trânsito em julgado? É quando processualmente acabou-se a discussão e formalmente aquela pessoa é considerada culpada. Formalmente, para o nosso Estado Democrático de Direito, Constituição Federal, Código Penal, Processo Penal e Ordenamentos afins. Por que essa situação é importante? Porque o trânsito em julgado se deu no dia 4/2/2025. Eu estou olhando o tempo porque eu sou péssimo com horário, mal de professor. 4/2/2025. O que é que esse trânsito em julgado reflete agora? Branca, Fabinho, Jailson, reflete no que nós chamamos não Jean, não gestão, não oposição, não Dona Roseli, o que o ordenamento jurídico chama. O ordenamento jurídico chama isso de causa obstativa ao mandato eletivo. Por que causa obstativa ao mandato eletivo? Lá na Constituição Federal, artigo 15, inciso 3, vai estar escrito que não se caça os direitos políticos. E aqui não é do CPF dos senhores, é de qualquer um que exerce função parlamentar. Não se caça, excesso com uma situação em que se deu por uma condenação penal transitada em julgado. O artigo 15, inciso 3 da Constituição diz que, se houver uma condenação penal e ela transitar em julgado, os seus direitos políticos ficam suspensos ou se perde. Vai depender da discussão. No que isso revela no mandato eletivo, seja para vereador, prefeito, presidente, senador, enfim, reflete em quê? Reflete que direito político é, a priori, votar
ser votado e representar o povo. Se alguém tem os direitos políticos suspensos, Sérgio, ou cassado, e ele não pode votar, nem ser votado, o pressuposto lógico é que ele não pode representar ou gozar, usufruir de um mandato eletivo. Ah, mas é apenas pressuposto lógico? Não. Isso também é texto constitucional. Artigo 55, inciso 6 da Constituição Federal, vai dizer que o deputado e o senador, ele perde os seus direitos políticos ou fica suspenso. Ah, mas e o vereador? Por simetria constitucional ou paralelismo das formas, aplica-se também ao vereador pelo próprio texto da Constituição. Certo, Jean, mas a Constituição está aqui distante de nós. Errado. A Constituição está em nós. Só que para subsidiar também, nós trouxemos aqui ao conhecimento da casa que a própria lei orgânica do município prevê isso. Artigo 31, inciso 8. O artigo 31 diz: perderá o mandato. Perdeu o mandato. Quem? O vereador, inciso 8, que tiver contra si uma sentença penal condenatória transitada em julgado. Perderá o mandato. O regimento interno, no artigo 244, vai falar: suspende o mandato. São gramáticas diferentes, concorda? Quem perde, perdeu. Quem suspende, não tem agora, para ter daqui a pouco, quando acabar o motivo que se deu a suspensão. Como é que eu resolvo isso? Como é que eu resolvo isso? Veja, a lei orgânica fala uma coisa, o regimento interno fala outra. Aí entra o que nós chamamos antinomia aparente de normas. O que é uma antinomia aparente de normas? É um conflito que parece que existe, mas não existe. Porque se o ordenamento jurídico fosse conflituoso, ele não seria o ordenamento jurídico, de ordem. Então, quando duas normas parecem ser conflituosas, eu uso alguns requisitos. E o primeiro princípio é o da hierarquia. O que é maior? A lei orgânica ou o regimento interno? Lei orgânica. E a lei orgânica do município fala que perde o mandato eletivo. Jean, eu não gosto, isso é perseguição política. Então, a Constituição Federal, a lei orgânica do município, o regimento interno, o decreto 201 de 1964, o STF, o STJ está perseguindo politicamente o cidadão. Isso é lei. Aí, para consubstanciar com tudo isso, nós trouxemos uma jurisprudência exarada. A jurisprudência é voto do Tribunal Superior. Exarada no dia 2/5/2024, falando o seguinte, já vou terminar, falando, o plenário do Supremo Tribunal Federal, STF, o plenário, não uma turma, o plenário, no julgamento do recurso especial 225.019 de Goiás, ao se debruçar sobre a regra incerta no artigo 15, inciso 3 da CF, ou seja, perder, suspender os direitos políticos, definiu que a perda dos direitos políticos é consequência da existência da coisa julgada, sendo certo que a Câmara dos Vereadores não tem competência para iniciar ou decidir sobre a perda do mandato. Basta uma comunicação à Câmara de Vereadores. Qual comunicação? Da condenação criminal transitada em julgado, extraída dos autos do processo criminal. O que o STF está falando? O óbvio, que não cabe a vocês discutir se o judiciário acertou ou não ao condenar o Jean, por exemplo, a Branca, por exemplo, o ministro, o governador tal, por exemplo. Não cabe ao legislativo discutir a coisa julgada. Coisa julgada se cumpre. E um dos efeitos da coisa julgada, infelizmente ou felizmente, é a perca e a suspensão dos direitos políticos. Então, em suma, o requerimento pede para que o presidente da Câmara, independentemente de julgamento discricionário, não importa o que essa casa acha ou deixa de achar, mas com base nos artigos aqui supracitados e na jurisprudência aqui delineada, que aplique o que a lei diz, que é justamente que se declare a extinção, a perda do mandato do vereador Luciano Cristóvão, em decorrência da condenação penal transitada nos autos 100.1564/96/2020 11.0039 e adote o trâmite de praxe, como já é de conhecimento de Vossa Excelência. Me coloco à disposição e outra feita será uma boa noite, porque hoje não. Obrigado. Vamos ver o que acontece depois aí. Acaba a sessão?
Caralho, velho. Vamos ver a reação, vamos ver. Responde? Vamos ver. Eu tava falando com o microfone mutado aqui. Não, Rafael, parece que... Bom, pelo que parece aqui no vídeo ele responde, né? Vamos dar uma olhadinha? Vamos ver. Deu 1 minuto, eu acho. O que é? Leitura labial, 3 minutos. Cada situação eleva a outra. Cada advogado tem um meio de pensar e defender Ai, meu Deus. os seus direitos. Então, cabe a mim, através também de me defender. E essa situação de direitos, nada mais justo que eu não entendo totalmente em prol da legalidade. Mas, segundo o que foi me apresentado, não é bem dessa forma. Então, simplesmente, o doutor Jean tem o direito de se defender a opinião dele por alguém que está pagando. Minha opinião, cara. Assim como eu tenho também o direito de me defender das situações do qual ele mencionou. E isso não é eu que digo, é a Constituição. E ela prevê não somente da maneira como ele disse, mas isso vai ser esclarecido. Obrigado. Agora pronto. Agora pronto. Agora, pra você ver, precisou vir um advogado desenhar. Inteligência advogado, hein, cara? Usa muita bracelete? Usa. Muita joia? Precisava? Não. Usa o brinquinho? Brinco, muito ouro, mas guri inteligente. E novo, hein, cara? Cara, vou te falar. Explicou durante 15 minutos, justificou, embasou legalmente, deu exemplos, mostrou jurisprudência, fez tudo. Daí, o que o Luciano, seu polícia, faz? Não. Tá errado aí, ó. É a opinião dele. Não é opinião, Luciano, é lei. E lei se cumpre, cara. E lei se cumpre. Primeiro você culpou a vítima, depois diz que o delegado mentiu, diz que o promotor mentiu, o juiz mentiu, o desembargador mentiu, TJ, tá todo mundo errado. Tá todo mundo errado, o processo tá errado, o processo tem laudo de perícia, Gabriel. Tem perícia no corpo da vítima. Tem testemunha. Tem condenação. Recorreu da condenação, perdeu no Tribunal de Justiça. Tem um advogado cheio do ouro aí falando que realmente está correto. E você continua justificando como se você fosse o paladino. E o mundo tá errado, cara. Só você que tá certo. A vítima tá errada. Todo o judiciário tá errado. A Constituição tá errada. Tá todo mundo errado, menos o Luciano. E agora vai recorrer aonde? Não, eu tenho meu direito aqui. Porque a opinião do advogado não é opinião, Luciano. É lei, irmão. Cara, eu não te conheço, Luciano, com todo respeito, cara. Isso não é um ataque, não é perseguição a você, não. Não é, você culpou a imprensa. Você culpou o site que escreveu a matéria baseada no laudo do processo. Você culpou este programa por falar a verdade. Você está culpando todo mundo. Faça uma reflexão, Luciano, interna, cara. Será que não chegou a falar, não, realmente, galera, deu ruim, eu vou cumprir. Não é possível que o mundo esteja errado, só você esteja certo, Luciano. Cara, que absurdo, velho. Vai até onde? Vai até a última consequência. Vai recorrer, vai perder de novo, daí vai se afastar do cargo e vitimizar. Cara, você é um agente da polícia. Você não deixa de ser um agente da segurança pública, cara. Você tinha que ter noção que lei é pra cumprir. Que isso, cara. Meteu essa, Gabriel. Meteu mais essa pra nós, velho. Ele não aceita, velho. Cara, mas agora vai perder o cargo. E assim, não adianta você culpar o suplente, né? Primeiro, não é suplente, é suplente. E não é defamou, é difamou. Agora você tá culpando até o suplente, cara. É óbvio, o Luciano, que o suplente vai ter interesse em assumir a cadeira, cara. Que suplente não quer assumir uma cadeira? Agora você vai culpar até o suplente. Você culpa o suplente, culpa o prefeito, culpa o delegado, o juiz, promotor, advogado, justiça, STF, Constituição. E vítima. E você é vítima. Olha, você é tão especial pro mundo, ô Luciano, que você pegou todo o ordenamento jurídico do Brasil, todas as instâncias do Brasil, toda a justiça, aparato legal
de agentes políticos e públicos da justiça que não se conhecem entre si e que deram a mesma opinião sobre o seu caso e todos estão em um complô nacional contra você. Olha que vítima que você é, cara. Aceita logo, cara. De novo, viu, Gabriel? Nada pessoal. Não te conheço, Luciano. Não te conheço. Provavelmente você deve ser uma boa pessoa, deve ter suas qualidades aí. Mas você cometeu um erro, irmão. Você cometeu um erro, você tem que pagar por esse erro. Até como exemplo para a sociedade. Como exemplo, você cometeu um erro, você paga por ele e vida que segue. Cara, pelo amor de Deus, velho. Enfim, que fica o exemplo aí. E parabéns por ser advogado aí, viu, cara? Cara inteligente. E que... aparentemente o cara vai perder o cargo mesmo, Gabriel. Vai rodar e vai assumir o suplente. Mas que fica a lição, né, pessoal? Hoje em dia esse tipo de agressão aí, esse tipo de crime aí, tá cada dia mais comum no Mato Grosso. E você tá na sorte, cara. Você tá só perdendo o mandato. Você agrediu uma mulher e tá perdendo só o mandato. Você tá na sorte. Tá no lucro. Tá no lucro. A gente esteve com a Margarete Busetti e ela tá lutando muito. Verdade. A favor de feminicídio. Verdade. A contra senadora Margarete Busetti. Busetti esteve no nosso programa, falou muito sobre o feminicídio, a lei do feminicídio dela. E eu te garanto, lógico, você é outro está caso, no né? lucro. Você está no lucro, cara. Tá no lucro, velho. Você só tá perdendo o seu cargo. E você mesmo disse que não tá aí pelo dinheiro, tá tudo certo, irmão. Que isso, hein, Gabriel? Dito isso. Dito isso,